Hartwig, sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E hoje vamos ter mais um momento de reflexão bíblica na Palavra de Deus, certo? Espero que você goste do vídeo. E se você gostou do vídeo, ao final, você curte o vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, né, para que o canal possa ganhar relevância e mais pessoas possam ouvir a Palavra de Deus. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir da Palavra, fortalecer sua fé, ou até aquelas que ainda não ouviram a Palavra de Deus possam também estar ouvindo e também, quem sabe, também chegar à fé em Cristo. Bom, hoje nós queremos falar sobre um salmo talvez bem conhecido, o Salmo 24, é um salmo que fala de como devemos estar na presença de Deus, de quem é Deus, e é um salmo muito interessante de a gente poder refletir e com certeza vai ajudar a gente na nossa vida de fé. Então passo a ler o Salmo 24, são 10 versículos, então vamos à leitura. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse salmo ele é dividido em 3 partes. Os versículos 1 e 2 é um hino de louvor que glorifica a Deus, Criador de todas as coisas, e canta o seu domínio universal. Já dos versículos 3 a 6, descreve as qualidades exigidas para a adoração no templo e quem é apto para ter comunhão com Deus. E dos versículos 7 a 10, é um poema que celebra a instalação da Arca da Aliança em Jerusalém e que remete para a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu os portões do céu para a entrada de seus eleitos, daqueles que serão salvos. Primeira parte, nós poderíamos colocar o título de Tudo pertence ao Senhor. Como diz o versículo 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O Salmo 89, versículo 11, nos diz o seguinte, confirmando o que o Salmo 24 nos diz. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. 1 Coríntios 10, 26, também vai dizer o mesmo. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas embora a terra seja do Senhor, e Ele criou todas as coisas, tudo que nós vemos, e até aquela que nós não vemos, toda a criação foi feita pela mão de Deus, ainda que a terra seja dele, ou toda a criação seja, ainda assim não queremos parar e viver nessa terra para sempre. Era o que o apóstolo Paulo desejava, como lemos lá em Filipenses 1, 23. O apóstolo diz, ora, de um lado e de outro,
estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente o melhor. Embora Paulo tinha amor pelo trabalho que ele tinha aqui nesse mundo, né, de ser evangelista, ser o apóstolo de Cristo, ele desejava ansiosamente estar com o Senhor. O desejo de Paulo era estar na eternidade, porque lá ele sabia que estaria em paz para sempre com o próprio Cristo. Embora nesse mundo a gente tenha momentos bons, mas a gente vive muitas vezes dificuldades. O mundo caído pelo pecado, o mundo que está à mercê de tanta violência e tanta desgraça, mas aqueles que confiam em Deus têm a sua esperança na vida eterna e amam e esperam a vinda de Cristo ansiosamente para estar para sempre com o seu Salvador. É o que Paulo diz também em 2 Timóteo 4, versículo 8. Aqueles que amam a vinda de Deus, aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo, estão ansiando pela vinda. E a pergunta é, você anseia pela vinda de Jesus? Nós ansiamos pela vinda de Cristo? Ou estamos tão arraigados a esse mundo, desejosos de ficar aqui, de que nem pensamos no que há depois da morte, do que aquilo que Jesus prometeu, por qual foi o motivo que o próprio Cristo morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna? Pense nisso. A segunda parte, nós poderíamos dizer e fazer a seguinte pergunta: mas quem poderá estar na presença de Deus, tanto aqui neste mundo como na eternidade? O versículo 13 também faz essa pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E essa é a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus logo após o próprio Jesus conversar com o jovem rico, lá em Mateus 19, 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Se nós estamos tomados pelo pecado, vivemos numa vida separada de Deus por causa do pecado. E a Bíblia diz que ninguém pode ver, nenhum pecador pode ver a face de Deus. Somente aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Aquele que não tem pecado nenhum. Esse é o único que pode estar na presença de Deus. Mas como se nós não temos isso? Nós somos pecadores. A resposta está no versículo 4 a 6. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, como diz o versículo 4. Mas quem é a pessoa que é limpa de mãos? Podemos interpretar esse texto como aquela pessoa que é inocente de mãos, que não lhe é atribuída nenhum pecado e que é justa em suas ações, que vive de forma fiel ao Senhor e confia nele e entrega a sua vida ao Senhor. Porque aquele que confia verdadeiramente em Deus, ele vai entrar nesses requisitos aqui. Também, a pessoa que confia que é fiel ao Senhor, ela é pura de coração. É uma pessoa que não é perfeita, que comete pecados, mas tem amor sincero que nasce da fé no Senhor Jesus. São os que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, conforme diz 2 Timóteo 2, versículo 22. Também, conforme diz a segunda parte desse versículo, são os que não entregam a sua alma à falsidade nem juram dolosamente. Na tradução Nova Versão Internacional, da NVI, essa segunda parte do texto, do versículo 4, podemos traduzir pelo seguinte: são os que não recorrem aos ídolos, nem juram por deuses falsos. Ou seja, é uma pessoa que não coloca a sua confiança e esperança em algo sem valor
e enganoso. Não são aquelas pessoas que levantam nos seus corações ídolos, ou que adoram ídolos e imagens neste mundo, e que deixam de adorar o Deus verdadeiro. Deus só tem um, e nós só temos um mediador que intercede por nós diante de Deus e que nos leva até Deus, que é o próprio Jesus. Pois ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. No mundo nós temos o caminho largo e o caminho estreito. E o caminho estreito é o que leva à salvação. E é esse caminho que nos faz chegar até Deus por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor e sem fé é impossível ser salvo. Fé é um dom que Deus nos dá, pelo qual nós somos salvos. Porque sem fé ninguém também herdará o reino dos céus. Esta pessoa que é pura de coração, que tem suas mãos limpas e que serve verdadeiramente o Senhor, esta pessoa obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Como eu falei antes, como é que a gente pode ser salvo, né, se nós não somos perfeitos? E a Bíblia diz só aquele que cumprir toda a lei é que vai herdar o reino dos céus. E nesse mundo só teve uma pessoa que cumpriu toda a lei, que não pecou, que foi Jesus Cristo. Por isso que ele era o único que poderia nos salvar e nos dar a vida eterna. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por ser sem pecado e ser humano, ele era o único que podia morrer em nosso lugar e assumir a nossa culpa. Assim como no Antigo Testamento um cordeiro era morto para perdão dos pecados de todo o povo, né? Isso é feito uma vez por ano, no dia da expiação. Assim agora o Cordeiro de Deus, que é Jesus, como diz o João Batista, morreu uma vez por todas, de uma vez só, e assumiu a nossa culpa. E somente Jesus podia perdoar pecados, porque ele era Deus, e só Deus pode perdoar pecados. Por isso, como diz o versículo 5, a justiça que nos traz a salvação é a que vem de Deus, por meio de seu Filho Jesus. Quando Jesus morre na cruz, né, ele vai fazer uma troca maravilhosa, como diz Lutero. Ele assume a nossa culpa e imputa em nós a sua justiça, por meio da fé, mediante a graça que nos é concedida por próprio Deus. Por isso o versículo 5 vai dizer, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que crê, aquele que é justo, aquele que tem o coração limpo, as mãos limpas e é puro no seu andar com Deus. Como disse Charles Spurgeon num sermão sobre esse mesmo salmo, o homem que irá para o céu é o homem limpo, o homem que foi lavado dos seus pecados no sangue do Cordeiro. E ele está limpo, exatamente onde ele provavelmente estava sujo. Ele tem mãos limpas. A graça permitiu-lhe tocar as coisas do mundo sem receber uma mancha delas. E tocar as coisas sagradas sem contaminá-las. Esta expressão, mãos limpas, refere-se à sua vida exterior, mas também é limpo por dentro, pois ele tem um coração puro. Se o homem estivesse limpo quanto às suas ações, mas não limpo quanto aos seus motivos, não estaria apto a entrar no céu. Mas o homem descrito aqui é um homem verdadeiro. Ele não seguiu a vaidade nem mentiu, mas seguiu a verdade e falou a verdade. Ele é um homem a quem Deus abençoará. Mas ele não tem justiça própria. Então lemos que ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, o Deus da sua salvação. Ele precisava ser salvo e precisava de uma justiça melhor que a dele, e isso Deus lhe concedeu.
complementando esse texto, diz o versículo 6, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Finalmente, a terceira parte. Versículo 7 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essas eram palavras dirigidas aos levitas, que guardavam as entradas do tabernáculo e do templo, conforme diz Êxodo 40, versículo 5 e versículo 33, e 1 Crônicas 9, 23. Também é uma passagem que se refere aos anjos que guardam as portas dos céus, conforme diz Apocalipse 21, 12. Esses portões devem se erguer para o Rei da Glória. O Rei da Glória está chegando. Aquele que pode entrar no santo lugar. À medida que se aproxima, as portas se levantam para honrar sua entrada. O reino de Deus está próximo. A volta de Cristo está próxima. Estamos no tempo do fim. E só vai entrar no reino dos céus aquele que se arrepender e tiver fé em Cristo, conforme o próprio Jesus diz em Marcos 1, versículo 15. E o Rei da Glória está próximo, por isso nos arrependamos do nosso pecado e venhamos a crer em Cristo. Mas quem é o Rei da Glória, como pergunta o versículo 8? Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse título, Rei da Glória, é repetido 5 vezes aqui e não é encontrado em nenhum outro texto da Bíblia. Quem é este rei? Este elogio é para o rei que acabou de voltar da batalha. E é ele quem pode entrar na cidade, o Senhor em pessoa. Somente com a vinda de Jesus o significado deste antigo poema se esclareceu, como lemos em Mateus 21, 1 a 10 e Apocalipse 19. Somente Jesus pode nos salvar. E Jesus, que estava na batalha, venceu nossos maiores inimigos, que é o pecado, a morte e o diabo. Ele lutou por nós e venceu por nós, para nos dar a vida eterna a todo aquele que crê. Por isso, hoje, se cremos em Cristo e fomos obedientes aos seus mandamentos, podemos estar na sua presença de mãos limpas e coração puro, e que não se desvia do caminho do Senhor e também não busca construir ídolos para si ou adorar ídolos neste mundo. Como diz os versículos 9 e 10, complementando, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Senhor poderoso. Ele é o comandante de todas as forças da criação, que volta vitorioso depois de revelar ser um guerreiro poderoso nas batalhas. A grande bênção de entrar na presença de Deus é habitar com o Rei da Glória. Agora, se Cristo é nosso pastor aqui embaixo, onde Ele nos faz deitar nos pastos verdes de sua graça, Ele também será nosso pastor nos pastos celestiais, lá em cima na eternidade. Nos cumes da glória, onde o Cordeiro que está no meio do trono nos alimentará e nos conduzirá às fontes vivas de águas. E teremos prazer em sempre seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Um belo texto que Deus nos ensina hoje, de como estar na presença de Deus, de como estar na presença desse Deus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Criador de todas as coisas, mantenedor de tudo e que venceu nossos maiores inimigos, que é a morte, o pecado
e o diabo. Que possamos levar no coração essa palavra e entender que pela fé e a vida, entender que por uma vida de fé e arrependimento é que nós podemos ter as mãos limpas e o coração puro e desviar de toda idolatria. E por graça e pela fé em Cristo sermos salvos. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e que essa palavra também, por meio do Espírito Santo, toque o coração de cada um de nós. Fiquem na paz de Cristo.